A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Gênesis, lá no capítulo 19. Eu vou ler para os irmãos a partir do versículo 28, que Deus está chegando com uma grande justiça na sua história, na sua vida. A palavra de Deus ela fala o seguinte: e contemplou a cidade de Sodoma e Gomorra, assim como toda a planície, e o que viu foi uma densa fumaça que subia da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló do meio da desgraça, destruindo as cidades onde lá habitava. Irmãos, aqui fala sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Era um reduto de pecado, de pecadores, pessoas que estavam ali com a cabeça totalmente voltada para o inferno. Então era uma cidade onde Satanás dominava, né? Os demônios dominavam. E era uma aberração o que acontecia naquele lugar. E aquilo desagradou o coração de Deus. Então Deus chegou naquele determinado momento e destruiu aquela cidade. Então, ouvindo as orações de Abraão, ele tirou Ló, que Ló era o sobrinho de Abraão. Então ele teve misericórdia diante da vida que Abraão tinha com ele. E ele foi lá e livrou Ló e a família dele daquela situação. Então, quando a gente vê o atuar do inimigo, é algo assustador. A gente escuta muitas vezes falar que o inimigo está agindo, o inimigo vai agir, o inimigo está fazendo, mas a gente muitas vezes não entende como que funciona o plano espiritual. Os demônios, por exemplo, eles não são nem onipresentes, nem oniscientes e nem onipotentes. Essas qualidades só Deus tem. Então, eles não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eles não conseguem ouvir tudo o que está acontecendo. E eles não têm todo esse poder que está, né, no poder aí das mãos de Deus, eles não têm todo esse poder. Mas com relação ao homem, que é limitado, eles conseguem fazer coisas catastróficas, né? Ele consegue destruir. Tanto que na Bíblia fala que eles vieram para matar, roubar e destruir. E os demônios, eles têm o hábito de agir de uma forma diferente, que a gente muitas vezes não imagina. Porque eles são fofoqueiros, na verdade. Então eles conseguem descobrir determinadas coisas que estão acontecendo, porque fica um grupo de demônios acompanhando uma determinada pessoa e um grupo de demônios acompanhando outra pessoa. Então eles trocam informações e eles são rápidos para fazerem isso. Então suponhamos que você vá, por exemplo, buscar informações no inimigo. Chegando lá vai ter videntes, né? Que os profetas de Deus, nós não somos videntes. Nós somos um instrumento nas mãos de Deus e Deus fala quando Ele quer. Então a gente só pode falar aquilo que Deus manda a gente falar e nós não adivinhamos nada, que as pessoas confundem, acham que os profetas de Deus vão adivinhar as coisas. E nós não adivinhamos nada. Se Deus não quer falar nada, você não vai ouvir nada de um profeta. Se Deus mandar falar, aí o profeta tem que falar, ele tem que proferir a palavra. Então, os demônios, eles são fofoqueiros. Então, existe um grupo de demônios num lugar, um grupo de demônios no outro, eles vão trocando informações. E são vários trabalhando ao mesmo tempo, eles são extremamente organizados. E muitas pessoas vão no território do inimigo justamente para saber o que esses fofoqueiros têm para falar. Então chega lá, expõe alguma vontade que tem, algum desejo que tem, vai para saber da vida do outro, que é o que está acontecendo agora, que é o ponto que Deus pediu que eu entrasse. E Deus pediu que eu colocasse essa palavra de Sodoma e Gomorra para você entender que diante de qualquer armadilha do inimigo, qualquer arma que seja forjada para te prejudicar, Deus tem poder para destruir. Porque é a última palavra de Deus. Ali a única família que Deus resolveu salvar, resolveu assim dar uma segunda chance, foi a família de Ló, mas baseado nas orações e na vida retida que Abraão tinha com Deus. Porque se não fosse isso, nem Ló e nem as filhas e a esposa salvaria daquela situação. A esposa, olhando para trás, acaba virando ali uma estátua de sal, né? Deus dá ordem, caminhe e não olhe para trás. E ela olhou e ela virou uma estátua de sal, desobedeceu. Então, quando a gente analisa a maneira como eles trabalham, a gente começa a caminhar de uma forma diferente. Nós começamos a entender como que o inimigo trabalha. Então, uma das bases que o inimigo mais utiliza é a fofoca. E eles fazem isso entre eles. E usam pessoas aqui dessa terra para fazer a fofoca. E a fofoca ela é terrível, porque ela traz destruição para a nossa vida. Mas Deus pediu para te falar
diante da palavra e acalmar o seu coração, que nenhuma arma que é forjada, que é feita de acordo com o seu cenário, que é feito para você, que é forjada para te prejudicar em determinadas situações ou numa determinada área, porque tudo aquilo que é forjado é trabalhado, é esculpido para que faça, né? Para você vai forjar aquilo ali. Então você vai trabalhar em cima daquilo ali. Então nada do que eles trabalhem para poder prejudicar você irá ter força. Não vai conseguir. E Deus fará com os teus inimigos o que ele fez em Sodoma e Gomorra. Aquilo ali vai pegar fogo, vai ser destruído. Vai fazer igual fez ali nas terras da planície. Vai destruir tudo. Você só vai ver fumaça. Então, Deus manda falar para você que ele está chegando agora para desmanchar essas armas forjadas. O que, que Deus está querendo dizer para você dentro dessa revelação? O que está acontecendo dentro da sua história? Tem pessoas que estão indo lá no território do inimigo para saber da tua vida. Porque não consegue, muitas vezes, ter informações a seu respeito, porque tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui que vocês são extremamente reservados. Então, vocês não comentam com ninguém nada do que está acontecendo. E isso cresce uma curiosidade muito grande no inimigo. Então, essa curiosidade faz com que o inimigo procure informações a seu respeito. E tem coisas que não está conseguindo obter resposta, não está conseguindo saber o que está acontecendo. Então, o que, que eles fazem? Eles vão lá no território do inimigo, porque lá tem os demônios que são fofoqueiros, para saber da sua vida. E lá começa toda uma investigação e os demônios vão falando aquilo que conseguem ver, o que eles conseguem captar da sua história. Mas existem algumas situações na minha vida e na sua vida que os demônios já sabem que Deus vai fazer. Então, existem alguns pontos que os demônios já têm consciência. Então, suponhamos que você vai ser uma pessoa conhecida. Eles sabem que Deus tem uma situação na sua vida, algo grandioso, que vai levar você a ser conhecido. Então, às vezes eles sabem, por exemplo, que você vai ser um empresário bem-sucedido. Eles sabem que Deus vai te prosperar nessa área. Então, eles sabem que Deus vai montar situações para que você chegue nesse patamar. Então, eles vão criando situações para poder saber da sua história, mas algumas coisas eles já percebem. Eles já percebem que Deus tem algo grandioso. Por isso que a nossa luta é muito grande, irmãos. Por isso que os demônios vêm em cima da gente. A gente não sabe nem o que a gente vai viver. Porque Deus não revela, muitas vezes, no profundo, o que ele vai fazer na nossa vida. Ele entrega meio que no raso, ele vai preparando o nosso espírito. E tem coisas que ele vai fazer que ele precisa nos tratar antes. Por exemplo, tem pessoas que ele nem arrisca no início falar, olha, vou te levar num patamar tão grande, porque a pessoa precisa ser tratada. Se Deus fala isso para ela no momento em que ela não teve uma libertação plena, ela começa a se engrandecer com aquilo. E ela começa a se exorbecer com aquilo e Deus não tem isso para ela, porque ela vai começar muitas vezes até humilhar outras pessoas, porque ela ainda não teve aquela libertação plena. Então Deus vai fazendo todo um trabalhar com a gente, vai trazendo toda uma libertação, ele vai nos preparando para que a gente venha entender que a honra é dele, que é ele que está no primeiro lugar, ele não dá a glória dele para ninguém, que tudo que vai acontecer na nossa vida é decorrente dos favores dele, que é pela graça, que é um favor imerecido, e assim ele vai nos tratando para a gente receber coisas maiores e grandiosas lá na frente. E tudo que Deus nos dá, ele não deixa quebrar, ele não deixa ser destruído. Então a gente passa por um processo de construção muito árduo e muitas vezes pesado, porque diante desse processo ele tem que fazer um alicerce muito bem estruturado, para que você não venha perder o seu casamento, para que você não venha ter problema com os seus filhos ao ponto de você perder seus filhos, para que você não venha perder a saúde que ele tá recuperando. Então a gente passa por várias situações na nossa vida que a gente não entende por que é tão doloroso, é tão difícil, tão demorado. Mas é um alicerce que ele está fazendo ali que se torna aos olhos dele indestrutível. Porque uma vez que Deus está no projeto, quem é que vai contender com o Senhor? Só se for muito burro. Até os demônios, né? Eles acabam muitas vezes se curvando e recuando quando Deus dá a ordem. É que tem seres humanos que são prepotentes mesmo, têm um coração ruim. São vaidosos demais e acham que pode confrontar tudo e todos e confrontar até a Deus. Então eles sabem que algumas coisas grandiosas Deus tem para nós. Então ele já sabe que você vai abalar o inferno de algum jeito. E aí começam as perseguições. Então eles sabem de algumas coisas. Aí a pessoa vai lá no território do inimigo para saber do seu futuro. Para saber o que Deus tem para sua história.
porque não está conseguindo captar algumas informações ao seu redor. Então tem que ir até a fonte do inimigo. Vou lá na fonte do inimigo, porque lá eu vou conseguir informação. E lá os demônios começam a falar. Vai ser um grande empresário, vai ser bem-sucedido na profissão, vai ser um médico bem-sucedido, vai ser uma dentista bem-sucedida, vai ter um ministério grande, vai ser famoso dentro do ministério, dentro do que Deus vai fazer, vai cantar em todas as partes do mundo, vai levar o louvor, vai ficar. E aí eles começam a soltar essas coisas. E a pessoa começa a crescer os olhos. E aí começa a vir os laços do inimigo para tentar nos laçar diante de algumas situações. E tem pessoas que procuram saber para infiltrar na nossa vida, irmãos. Infelizmente isso acontece. O que vai acontecer na vida dessa pessoa? Essa pessoa vai crescer assim, essa pessoa vai ter muito patrimônio, essa pessoa vai ter tal coisa, a pessoa vai ter influência, e a pessoa começa a crescer os olhos com aquilo. E diante daquilo que foi passado para ela, lá no território do inimigo, porque o demônio é terrível, ele é fofoqueiro e ele começa a falar coisas, já justamente na indução, a pessoa quer entrar na sua vida, porque ela sabe que algo grandioso está chegando para sua história, e ela quer usufruir do seu cenário. Então ela não entra por amor, ela não entra para te ajudar, ela não entra, sabe, para ser um companheiro e uma companheira, ela não entra no intuito de abençoar você de algum jeito, não. Ela entra no intuito de querer usufruir daquilo que foi planejado para você lá na frente. Então, quando vê que existe uma brecha, que existe uma possibilidade, eles querem entrar na nossa história. Quando vê você numa ruína, quando vê você muitas vezes num cenário ruim, não quer nem participar de nada, porque tá vendo que você tá numa situação complicada e não quer dar legalidade ali, abrir uma brecha de você vir pedir algo emprestado ou de você vir pedir ajuda. Mas tem algumas pessoas que não têm essa visão. Tem algumas pessoas que têm inveja de você, mesmo que você passe um quadro difícil, que você pode até falar assim dela, mas eu não tenho nada. Olhando para o meu cenário aqui, o cenário está difícil, mas a pessoa já buscou no inimigo o que Deus tem para sua história, porque vê você orando muito, vê você muito fiel a Deus e não entende por que o seu posicionamento. Então, mesmo que você passe por uma situação difícil, irmãos, são fases, são situações momentâneas, a vida das pessoas mudam. Você pode olhar uma pessoa milionária, trilionária, sabe? Você pode olhar aí uma pessoa muito bem-sucedida, que ela fica por um período muito bem-sucedida e uma hora dá uma guinada na vida dela, ela passa a não ter nada. Quantos ex-milionários e ricos aí existem na face da Terra? Milhares. Como existem aqueles que você viu numa situação difícil, às vezes catando latinha, buscando objetos, às vezes até em lixão, para poder vender, fazer dinheiro, para trazer comida para dentro de casa, morou na rua, passou dificuldade, que hoje tem uma condição maravilhosa, que, sabe, é uma pessoa muito bem-sucedida, que tem muito dinheiro. Porque a vida muda. Então existem fases na nossa vida. Existem momentos em que você ficou numa fase difícil, mas existe o momento da ascensão de Deus. E já tem gente percebendo que você está caminhando por uma ascensão. Já tem gente percebendo que a sua vida está mudando. Às vezes, por mais que a gente tente esconder o que Deus está fazendo na nossa história, tem coisas que nós não conseguimos ver, que a pessoa está observando, que a pessoa está assimilando. Nós não conseguimos enxergar que a pessoa está enxergando isso na nossa vida. Então, as pessoas ficam de olho naquilo que Deus tem para nós, fica de olho no nosso futuro, fica de olho no que está acontecendo na nossa história. Ninguém quer saber da sua luta. Ninguém quer saber das madrugadas que você passa acordado, ninguém quer saber das contas que você passa um perrengue terrível para pagar, ninguém quer saber das suas dificuldades, dos problemas que você enfrenta, das dores que você tem que enfrentar todo dia. Ninguém está preocupado com isso, mas está preocupado com o seu ir e vir, com o seu desenvolver. Porque por mais difícil que seja o seu cenário, você pode observar, você não parou em momento algum, porque Deus não deixou você estagnar. Você está sempre em movimento, você pode estar na dificuldade, mas você está se movimentando. Então tem situações na sua vida que pode até ficar parada aos teus olhos, mas você está num determinado movimento. E diante do reino você está em movimento, porque o reino ele é trabalhado através da movimentação. Você pode ver que Deus não para um minuto. E ele não permite que a gente pare, ele não pode deixar a gente parar, porque senão o inimigo vem e nos destrói.
E as pessoas ficam de olho nesse movimento. E o inimigo faz o quê? Vai lá e começa a instigar a pessoa e mostrar para a pessoa, fazer crescer ganância no coração da pessoa, para a pessoa chegar na sua história, entrar na sua vida, visando o que você tem no futuro. Só que o mais interessante é que a pessoa pode até ter entrado na sua história. Tem pessoas aqui que você já está entendendo essa palavra. Teve pessoas que entraram na sua vida, fizeram aliança com você, que não fazia parte do seu cenário, mas visando o que Deus tinha para sua história. Porque ela foi no território do inimigo e falaram que você ia ser muito bem sucedido e sucedida, e a pessoa entrou visando esse sucesso, seu futuro. Só que quando a pessoa errada entra na nossa vida, irmãos, atrasa todo esse processo, porque a pessoa não faz parte desse cenário. A pessoa, ela não faz parte desse cenário. E enquanto Deus não tira e traz as pessoas certas para o cenário ao qual ele já falou que vai fazer, você não vive as promessas. Por que Deus fala assim, espere em mim, aguarda em mim, se aconselha em mim, eu vou te guiar, eu vou te orientar, porque todas as vezes que você toma uma atitude errada, que você dá um passo em falso, ou que você coloque alguém dentro do seu cenário que não foi estabelecido por Deus, todas as tuas promessas ficam em stand-by. Fica parada. Até tirar aquilo ali da sua vida. E se você insistir no erro, você vai passar a sua vida inteira sem viver as promessas. Aí depois coloca a culpa em Deus. Porque Deus é culpado, porque Deus prometeu, porque Deus não fez. O profeta, né? É um falso profeta. É um mentiroso, é uma mentirosa. Não é servo de Deus, não é serva de Deus. É assim que eles fazem. Mas trouxe uma família através de um relacionamento. Você não traz só a pessoa para sua vida. Abraão não trouxe só Ló para a vida dele. Trouxe a esposa, trouxe as filhas. E antes de sair para a terra que Deus tinha prometido para ele, que era Canaã, Deus avisou, pega a sua esposa, as tuas coisas e vem. Ele foi lá e pegou o sobrinho e trouxe junto. E era para ele se apartar da parentela. Então, todas as vezes que nós trazemos para o nosso cenário pessoas que Deus não quer, que não faz parte da história, que Deus não colocou aquilo ali, sabe, para fazer parte de um projeto futuro, que não tem nada a ver com as bênçãos de Deus, você vai ficar com tudo parado. A sua vida não vai fluir. Aí tem pessoas que vão lá no território do inimigo para saber. E às vezes conseguem entrar na nossa história, nos seduzir. Quando nós não conhecemos a palavra, irmão, nós nos tornamos vítimas dessas pessoas. Mas uma vez que nós estamos na presença de Deus, não justifica você trazer para dentro do seu cenário pessoas que não condiz com aquilo que Deus tem para você. Não tem justificativa. Uma vez que você conheceu a palavra, que você sabe buscar em Deus, você tem que buscar em Deus o direcionamento. E tem pessoas aqui que você passou por situações assim na sua vida quando você estava fora da presença de Deus. Entraram no seu cenário, buscaram saber lá com o inimigo o que tinha para você, falaram que você tinha um futuro brilhante, que você tinha coisas grandiosas para receber, que Deus ia te exaltar nessa terra, e a pessoa veio para sua história, só que você não tinha Deus na sua vida e foi algo devastador, porque a pessoa veio visando aquilo que você ia ser no futuro. E enquanto Deus não tirou, a sua vida não começou a andar. Porque Deus não vai entregar as tuas bênçãos para um adepto de Satanás vir usufruir. Então isso acontece muito. Isso acontece muito. Das pessoas buscarem informações suas ou de outra pessoa para querer se infiltrar na sua vida ou na vida de outra pessoa. Eles fazem muito isso. Eles sondam o terreno buscando informações do inimigo. E agora, nesse exato momento, está acontecendo isso na sua vida. Tem gente buscando informação lá no território do inimigo, querendo saber o que Deus tem para você, qual que será o seu futuro, como que as coisas vão suceder daqui para frente, para poder entrar no seu cenário. E está chegando de fininho, está querendo se aproximar, está vindo como amigo, vindo como amiga, querendo se aproximar de você, querendo entrar no seu cenário, porque está visando algo lá no seu futuro que o inimigo falou que Deus ia fazer na sua história. E já tem coisas que você já está recebendo de Deus. Tem caminhos que já estão sendo abertos para você passar. Só que Deus manda dizer para você, eu estou te livrando disso.
não vai entrar no seu cenário. Não vai usufruir das bênçãos que eu tenho para te entregar. Não fará parte de um cenário porque eu não quero. Que não foi isso que eu escrevi para você. Eu estou tirando do seu cenário. Eu vou arrancar. E você daqui a pouco vai perceber, porque você vai ver que a pessoa tirou, que Deus tirou a pessoa, que a pessoa saiu, que a pessoa já não está conseguindo ficar. Vai ter situações aí que Deus vai dar uma expulsada mesmo na pessoa. E aí você vai saber quem é. Tem alguns irmãos e irmãs aqui que você já está percebendo mais ou menos quem é. Até pelas conversas que a pessoa já teve com você. Só que Deus manda dizer para você: eu vou tirar do teu caminho. Eu vou arrancar do teu caminho. E você vai aguardar em mim, porque isso não fará parte do seu cenário. Porque se você permitir que isso entre, ou se você insistir e falar: não, Senhor, eu gosto da pessoa, eu vou deixar entrar, eu vou fazer uma aliança com essa pessoa de algum jeito, você fique preparado e preparada, porque as suas bênçãos ficarão todas retidas. Você não vai receber nada disso de Deus. Porque Deus não vai entregar no seu cenário aquilo que você precisa receber para que outra pessoa venha usufruir. E vai te trazer destruição, porque a pessoa só quer simplesmente arrancar o que você tem. A pessoa só quer pegar carona naquilo que Deus tem para fazer na sua história. Você já viu essas pessoas que estão no mundo que ninguém dá nada por ela e de repente ela começa a ficar famosa? Enche de amigo em volta, fica aquele monte de carrapato em volta, porque quer pegar carona na fama da pessoa. E a pessoa vai crescendo, a pessoa vai subindo, a pessoa vai tendo ascensão, vai ganhando dinheiro, vai fazendo, e os carrapatos ficam juntos. Se uma hora acontece alguma coisa com a carreira da pessoa, a pessoa passa a não fazer sucesso mais, essas pessoas são as primeiras a saírem fora. Não tem mais o que oferecer. Ah, agora tá na ruína, agora tá no anonimato, eu vou fazer o quê? Vou ficar aqui junto? Eu não. Eu já arranquei o que eu queria. E acabam saindo fora. Então, é fundamental, irmãos, a gente buscar em Deus a orientação com relação a tudo. Negociações que a gente vai fazer, amizade. Tem que buscar orientação em Deus em tudo. Até quando você tem um ministério, você nunca deve evangelizar alguém sem orientação de Deus, porque a gente evangelizando com a orientação de Deus, a gente já passa muito perrengue. A gente já passa situações difíceis. Se você vai evangelizar alguém que Deus não pediu que você fosse lá, que não é o momento de você estar lá, você traz problemas para a sua história. Deus sabe o momento de nos expor. Você vai falar assim dela, isso não é bíblico. Como que não é bíblico se Jesus ficou 30 anos no anonimato praticamente? O relato que nós temos sobre a história dele, ele foi visto aos 12 anos de idade, depois não se soube mais de Jesus. Ele só apareceu com 30 anos de idade para fazer uma peregrinação de 3 anos. O ministério de Jesus foi de 3 anos. Ao ponto dele ser crucificado. Então, se a gente não andar coordenado com Deus, se a gente não fizer as coisas de acordo com a vontade do Senhor, a gente se complica inteiro diante do nosso processo. As pessoas são maldosas. Deus fala na palavra, são corações de pedra, são mentes, sabe, fechadas, são mentes ruins, são mentes que ficam vibrando maldade e oportunidade, oportunismo o tempo todo. Se você não estiver seguro com Deus, você se complica. Quando Deus quer usar um coração de pedra, uma mente dura dessa, para nos favorecer, Deus vai lá, trabalha, Ele faz, e Ele usa a pessoa para nos abençoar. Mas fazer parte da nossa história, irmãos, fazer parte da nossa intimidade, do nosso cenário, do nosso convívio, das pessoas que você ama, que tem pessoas aqui que você está passando uma solidão terrível, mas existem pessoas que você ama. Existem pessoas aqui que sobraram pouquíssimas pessoas no seu cenário, mas o pouquinho que sobrou são as pessoas que fazem parte do seu cenário e que você ama. Aí você traz um demônio desse para dentro da sua casa, para dentro do seu convívio, comenta a sua intimidade. Você está trazendo destruição para o seu cenário, para a sua vida, para a vida daqueles que você ama. Então nós temos que ter muita sabedoria quando a gente caminha com Deus. Mas o nosso Deus não dorme. Os demônios não têm o poder que o nosso Deus tem. E ele escuta conversas que a gente não consegue escutar.
Ele consegue estar em lugares que nós não conseguimos estar, e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Deus manda falar para você através dessa palavra: descansa em mim, porque aquilo que está sendo arquitetado, as informações que estão buscando lá no território do inimigo, coisas que já previram ao seu futuro, eu estou tirando todo o emaranhado do inimigo. Porque essa pessoa não vai usufruir do que eu tenho para você. Essa pessoa não vai permanecer no seu cenário. Essa pessoa não vai entrar dentro da sua história. Porque Deus não vai permitir que o inimigo entre. Tem hora que Deus fala assim: não lamurie, não reclame. Para quê? Para que a gente não venha dar legalidade para os demônios entrarem. Porque o nosso coração ele é enganoso, a nossa mente ela é enganosa. E tem hora que você começa a lamuriar porque você começa a olhar mais para os problemas ao invés de olhar para Deus. E os problemas começam a se tornar maiores do que o Deus que você serve. E você já está sufocado com o cenário que você está. Aí você começa a lamuriar diante da situação que você está vivendo. Você dá legalidade para os demônios virem. Vem uma pessoa com uma lábia muito boa, usada pelo demônio, e consegue te induzir a um passo errado. Faça com que você entre numa porta que Deus não abriu para você. Começa a te induzir a ver coisas, enxergar Deus em determinados lugares e ver coisas que Deus não tem aquilo. Deus não está naquilo. Então nós não podemos dar legalidade para o inimigo. Só que Deus manda dizer para você, na mesma porta que entrou, vai ter que sair. Com a mesma velocidade que está vindo, no intuito de usufruir do teu futuro, vai ter que sair também. Porque Deus vai tirar. Deus vai arrancar. Para que isso não venha prejudicar o seu processo com Deus. Para que isso não venha prejudicar as bênçãos que já estão chegando para sua história. Para que isso não venha prejudicar os milagres que Deus tem para sua vida. Então Deus está te dando um grande livramento diante de uma situação. Tem pessoas aqui que você já está entendendo meio a palavra. Você já sabe o que Deus está falando. Mas tem algumas pessoas aqui que você não está compreendendo porque você não detectou quem é a pessoa. Mas não se preocupe, porque daqui a pouco você vai entender o que Deus está te falando. A pessoa está vindo aí em sapatinhos de algodão. Está vindo como se fosse um santo e uma santa. Porque já consultou o inimigo já falou que tem situações que você vai viver, tem coisas que você vai adquirir, tem coisas que vai chegar na sua história, e a pessoa já está querendo vir para usufruir daquilo que está para chegar na sua história. Então precisa ganhar terreno. Para ganhar terreno tem que ganhar sua confiança. Para ganhar sua confiança tem que fingir de amigo, de amiga. Tem que mostrar que é uma pessoa preocupada, tem que mostrar que é uma pessoa, como se diz assim, né? Amigo ao profundo, uma pessoa que tá com você a todas as horas, que a hora que você precisar você pode ligar que a pessoa tá ali, e por trás de tudo isso tem uma má intenção. Que Deus está arrancando isso no dia de hoje. Porque se ele não tirar, isso vai contaminar o seu cenário, isso vai contaminar suas bênçãos, o seu milagre. E Deus não tem isso para você. Irmãos, a melhor coisa que tem é deixar Deus conduzir. A melhor coisa que tem é deixar Deus conduzir. Tem pessoas que começam a nos observar, a gente não entende a maldade do outro, mas a pessoa está te observando. Você tem aí um ministério, você está indo na igreja, você vai falar assim dela: eu não tenho ministério nenhum. Você tem o ministério da sua casa, da sua família, dos teus filhos. E às vezes você está na igreja, Deus tem um ministério para você, porém você está congregando ainda. Você está num processo de evolução com Deus. Mas a pessoa já percebeu que Deus te usa. A pessoa já percebeu que o Espírito Santo está te conduzindo. Já avisaram para ela que Deus tem um futuro melhor para você, que Deus tem algo grande. Às vezes, irmãos, isso aconteceu muito comigo. Dentro da igreja, Deus usar algumas pessoas em revelação e ter alguém do meu lado escutando as revelações que Deus tinha para mim. Tem hora que você está numa congregação com milhares de irmãos ali escutando a oração, escutando o culto, e de repente Deus fala, a pessoa fica só te observando. Porque na hora que a palavra é para a gente muda até a feição. Quando a palavra vem, a gente sente que é pra gente. Às vezes é um glória a Deus que você dá, é um negócio que você faz, um movimento que você tem. A pessoa já fala: já captei, Deus vai fazer isso na vida dela. Deus vai fazer isso na vida dele. Eles ficam de butuca. Infelizmente, isso acontece muito. Então nós temos que tomar o máximo de cuidado com essas coisas, porque a gente não sabe o que passa no coração do outro. Mas Deus conhece tudo.
Deus conhece tudo. E Deus manda dizer para você, nenhum dos planos que eu tenho na sua vida serão frustrados. Todas as promessas estão de pé. Não vou mudar o que eu já planejei para sua vida. Não vou fazer nada que te prejudique, pelo contrário. Toda maldição que eles lançaram, eu vou transformar em bênção. Porém, essas pessoas não farão parte do seu cenário. Não tem como caminhar com você. Não tem como fazer parte da sua vida em sentido algum. E eu preciso tirar para que você venha avançar, senão você vai perder os seus milagres, vai perder suas bênçãos. Se você insistir no erro, você vai perder. Se você confiar em Deus, daqui a pouco você está de posse de vitória. Que é o que está chegando para você agora, é isso. É vitória. Tem milagre chegando, tem bênção chegando, só que Deus precisa limpar o território. E é isso que Ele vai fazer por você por esses dias. Porque você sozinho, você não consegue nem perceber quem é a pessoa. Você não sabe o que está passando no coração da pessoa. E você não pode negociar as suas promessas. Você não pode negociar os teus milagres, você não pode negociar as tuas bênçãos, você não pode negociar a sua vinha. De forma alguma. Você tem que simplesmente confiar em Deus. Então Deus manda dizer para você, todo lobo que está vindo aí, toda praga que está vindo para destruir a tua colheita, eu estou chegando para tirar. Não fará parte do seu cenário. E não tenha medo. Pode até saber o que eu tenho para você no futuro. Pode até desconfiar do quão grande você vai crescer, o quão grande você vai ser, o que eu tenho para te entregar. Porém, não vai usufruir daquilo que eu tenho para colocar nas suas mãos. Não vai viver isso. As pessoas que Deus tem para caminhar com você diante da grandiosidade que Ele tem para fazer, são pessoas que vão se alegrar com a sua vitória. São pessoas que vão fazer parte desse cenário. São pessoas que estarão com você até o final da sua vida, até o seu último suspiro. Então não se preocupe com o que estão arquitetando, porque Deus já está desmanchando. Andar com Deus, irmãos, é uma bênção por isso. Ele mostra tudo o que está acontecendo. Nos mínimos detalhes ele fala. Tem coisa que a gente nem imagina que poderia acontecer. Tem coisa que a gente nem imagina que o ser humano é capaz de fazer, que o demônio é capaz de agir de tal forma. E Deus vem e traz revelação, Ele mostra. E uma vez que Deus revela, Ele quebra tudo. Então caminhar com Deus não tem, sabe, não tem uma vida melhor, não tem nada que venha substituir a sua caminhada com Deus. Então não abra mão das suas promessas, não abra mão de nada. E não se desespera. Daqui a pouco seu cenário vai estar todo mudado, mas as pessoas que foram buscar informações suas no inimigo, no intuito de usufruir do que você tem, não conseguirá te alcançar. Não vai comer nem a pontinha do teu bolo. Não vai participar de nada. Vai ter que contemplar o seu crescimento de longe. E tem algumas pessoas aqui, alguns irmãos e irmãs aqui, que você passou por isso. A pessoa entrou na sua vida, que você não estava entendendo por que a pessoa fez isso, mas visando o que tinha no seu futuro. E Deus deixou com que algumas coisas acontecessem na sua história para que pudesse sair. Porque se continuasse no seu cenário, continuasse insistindo, continuasse tendo essa aliança firmada, você não ia receber o que Ele tem para te entregar. Porque essa pessoa não faz parte do que Deus escreveu para você. Então não sofra mais com o que saiu da sua história, com o que Deus mandou tirar. Com o que Deus arrancou. Porque se prevalecesse no seu cenário, você ia ficar no prejuízo. Você quer atrasar sua vida, irmãos? É trazer aquilo que Deus não tem para sua história, para o seu cenário. Você quer trazer maldição para sua vida? É você trazer aquilo que Deus não tem para você. Caminhe pelas trilhas contrárias do que Deus tem para sua história, porque depois você volta aqui e conta, coloca nos comentários aqui o que aconteceu na sua história. Talvez de imediato você não venha nem sentir as consequências disso, mas uma hora a cobrança vem. A maldição chega. E ela chega para devastar. Então não retarde o seu processo. A nossa passagem aqui é muito curta, irmãos, apesar de ser muito dolorida. Se você for pensar bem, tipo assim, você tem 18 anos hoje, daqui a pouco quando você assusta você tem 25, dos 25 você já está com 30, dos 30 você já foi para os 40, é algo que passa muito rápido. E se você não tiver sabedoria na sua caminhada, você perde muita coisa com Deus. Você perde as bênçãos, você perde vários sonhos que Deus tem para te entregar.
Então não vale a pena você negociar a sua vinha. Não vale a pena você abrir mão das suas promessas. Não vale a pena você trazer pessoas que não condiz com aquilo que Deus tem para sua história, porque é atraso de vida. Vai viver maldição, vai viver infelicidade. Quando você espera o tempo de Deus, você vai falar assim dela, mas esperar em Deus é muito difícil, é muito tempo esperando. Mas Deus recompensa o tempo da espera. Se você esperou para receber um milagre, quando você estiver de posse do milagre, Deus faz você viver rapidamente tudo aquilo que você não viveu durante o período da espera. Coisa que uma pessoa que não tem Deus, que está no mundo, não consegue viver isso, irmãos. Não consegue. Você ficou 10 anos para ter uma casa própria. Você não conseguiu ter sua casa própria durante esses 10 anos. Deus, em questão de 1 ano, coloca na sua mão essa casa própria, mas não é aquela casa que você sonhou lá atrás. Deus vai colocar na sua mão um palácio para compensar os 10 anos que você ficou esperando essa casa própria. Você ficou anos esperando Deus trocar teu carro. Quando Deus vai trocar teu carro, Ele vai te dar um carro zero. Ele não vai trocar o seu carro assim, entendeu? Tem tempos que a gente precisa realmente esperar, porque o que Deus tem para nós é muito maior do que o que a gente está pedindo, do que o que nós estamos esperando. Então vale a pena esperar em Deus. E quando Deus quer tirar, deixa Deus tirar. Deixa Deus tirar, seja quem for, para que você possa usufruir e comer do melhor dessa terra, porque a nossa vida aqui, ela é muito curta. E se você não souber aproveitar esse tempo que você tem com Deus, você não aproveita nada, você não come nada dessa terra. Você só fica em provas. Você só sofre. E Deus não tem um processo só de sofrimento para a sua vida. Sofrimento faz a gente crescer, faz a gente evoluir. É necessário passarmos por dificuldade. A dificuldade te ensinou muita coisa. Te ensinou a dirigir. Te ensinou a fazer muita coisa dentro de casa, coisa que você não sabia. Fez você se desenvolver num trabalho que você não tinha domínio nenhum. Fez você crescer no sentido do relacionamento. Porque hoje você é uma pessoa diferente. Tem muita criancice e infantilidade que você não pratica mais. Porque você amadureceu. Então o sofrimento, ele traz crescimento pra gente. Hoje você consegue ir num banco se desenvolver alguma coisa. Por quê? Porque o sofrimento fez você sair da sua zona de conforto. Então hoje não tem ninguém para pagar suas contas. Você tem que ir, você tem que encarar o negócio, você tem que ir lá e fazer. Então você sabe, você se vira. Você é uma pessoa produtiva para você mesma. E uma vez que nós somos produtivos para nós passamos a ser produtivos para o outro. Então o sofrimento, ele traz crescimento, mas não é para a gente viver também o resto da vida sofrendo, né? Então Deus tem coisas maravilhosas para a nossa vida. Deus tem tempo de descanso, tempo de férias, tempo de felicidade, de realização, de projetos concluídos. Ele tem tudo isso. E nós precisamos confiar, tá? Toma posse dessa palavra, guarda ela no fundo do teu coração e entenda que Deus está chegando agora para trazer para você realizações, porém Ele vai te dar um grande livramento. Porque aquilo que está chegando na sua história, no intuito de usufruir daquilo que Ele tem para você, não permanecerá. Ele está tirando para que você venha receber as bênçãos e os milagres que Ele tem para colocar nas suas mãos. Se você insistir em ficar com a pessoa, não deixar Deus trabalhar, começar, sabe, a querer mexer nesse cenário, dar o seu jeitinho, você vai pagar um preço alto por isso. Então Deus manda dizer para você, tem milagres e tem bênçãos chegando. Mas tem pessoas que não podem permanecer no seu cenário. Então você fique preparado, porque vai acontecer duas coisas. Deus vai tirar quem está atrapalhando, e em seguida você vai receber as suas bênçãos e os seus milagres, porque Deus tem propósito e Deus tem pressa nesse cenário. Deus tem pressa em concluir muitas coisas aí para você. E você precisa crer nessa palavra, confiar nele e deixar Deus agir. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus, já começa a ficar agradecido, já se sinta aliviado e aliviada, porque tem pessoas aqui, tem alguns irmãos aqui, que você já estava pedindo para Deus um direcionamento, que você estava incomodado com algumas coisas. Estava muito grude, muita bajulação. Você já estava ficando meio que assustado e assustada com a história. Você não estava entendendo o que estava acontecendo. Agora você está sabendo. Foi buscar informação no inimigo, está chegando com segundas intenções, agora vai pagar o preço. Porque tem gente que fala que serve a Deus, mas vai lá no território do inimigo. Pedir ajuda, fazer barganha, procurar saber da vida do outro. Mas quando você olha, parece que é um servo e uma serva de Deus, e não é.
É um sepulcro caiado. Então Deus sabe quem é de verdade e quem é de mentira. Tá? Então confie em Deus, que Deus está te dando um grande livramento e já tem bênçãos e milagres chegando na sua direção. Eu vou orar para você, você pensa em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Senhor, por esse livramento. Nós não temos nem palavra para agradecer, Pai. Essas tramas que acontecem, que a gente nem desconfia que isso está acontecendo. Nós não temos discernimento, muitas vezes, para absorver determinadas coisas. Mas o Senhor cuida do seu povo nos mínimos detalhes, nós só temos a agradecer. Nós agradecemos por esse livramento. E que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, colocar nas nossas mãos os nossos milagres, as nossas bênçãos, ao qual pagamos preço tão alto para poder ter, ao qual renunciamos todos os dias a nossa carne, para poder estarmos na sua presença e comer do melhor dessa terra. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos por tudo aquilo que é nosso, pelo Senhor estar cuidando e o que o Senhor está colocando nas nossas mãos. Nós agradecemos o nome do teu filho Jesus. Toma posse dessa palavra e descansa. E Deus manda dizer para você, eu vou te surpreender, que os milagres que estão vindo são coisas grandes. Você está achando que é milagre pequenininho? Você está achando que é bênção pequenininha que Deus está trazendo? Não, é coisa grande. É por isso que Deus está tirando essa cobra aí do seu caminho. Porque se ficar, você não vai conseguir receber. E Deus quer ver você feliz, realizado e realizada. Que já passou da hora, já tem coisa que já era para estar na sua mão há faz tempo. Mas fica aí só se andando. Fica só buscando lá a informação no inimigo para saber o que Deus tem para sua história. Só que agora Deus vai tirar. Porque Deus está chegando com grandes milagres, com grandes bênçãos para te entregar. Então toma posse aí dessa palavra, se alegre, não tenha medo, mas caminhe sempre buscando em Deus o direcionamento de tudo. Porque Deus sabe o que é melhor para você. Que Deus te abençoe.